Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast Conexão Umbanda e eu estou aqui com o nosso sacerdote maravilhoso, Pai Gil, e minha irmãzinha Fernanda. Oi Mônica, oi Pai Gil. Olá, Sassá. Mais uma vez, que alegria estar aqui, viu? Com certeza, né? E gente, hoje eu trouxe um tema que eu tava pedindo aqui pra ele. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E nós vamos falar sobre a magia. A gente ouve muito dizer que tem muita magia dentro da Umbanda, tem muita magia na espiritualidade. E hoje nós vamos entender, afinal, o que é essa magia, Pai Gil? Magia, né? O assombro de uns e a libertação de outros. E a alegria de outros, é isso mesmo. A magia é um trem diferenciado. Na verdade, a magia é muito mal interpretada, né? Muitas das vezes. Quando você fala magia, já assombra que é aqueles filmes de terror, que vai morrer todo mundo e que manipula coisas. Mas na verdade, quando você vai estudar mesmo a magia ao fundo, você descobre que nada disso é real. A magia, ele é a essência de cada um de nós. Como nós nos comunicamos, nos relacionamos com as forças da natureza. É manipular essas forças. É a manipulação energética da polaridade da natureza. Então, claro, adicionado com um pouco de saber, um pouco de ciência, com um pouco de alquimia. A magia, na verdade, é a alquimia colocada em prática, né? Que é o relacionamento entre a ciência e a sabedoria ancestral. Existem dois tipos de magia básica, né? A magia do bruxo e a magia do feiticeiro. A gente imagina que nenhuma dessas nasceu agora. Não, como isso você é falou antigo. ancestral, a gente vai pensar lá. Nossos ancestrais, desde antes, tudo. Antes dele. Né? Acho que a magia vem antes do mundo. Antes de tudo, a magia é criar a energia que cria tudo, né? É a mistura. Tudo que mistura, que vai ao encontro, que se toca, é magia. E a Umbanda é uma religião espiritualista, assim como toda religião espiritualista há muito de magia, né? Mas a magia tem a magia de diversas finalidades, né? A magia sadia e a magia doente, digamos assim. Mas é o nome dado para a manifestação das pessoas que manipulam ela. Eu gostei desse termo, né? Magia doente. Porque se a gente pensar no termo preconceituoso que a gente escuta, magia negra... Exato. Eu acho que esse termo magia doente, Sim, aprendi. É porque quando você coloca a sua maldade sobre algo positivo, ela vai adoecer. Com uma roseira, por exemplo. Se botar um veneno nela, ela vai morrer, ela vai murchar aos poucos. Se você colocar adubo, ela vai florescer. É a mesma magia, mas a intenção e a manipulação é distinta. Então a magia ela é feita por todas as pessoas que manipulam. Aí quanto mais conhecimento, quanto mais saber, quanto mais sabedoria, quanto mais ciência oculta você tem, mais domínio você consegue fazer. Digamos, eu pego essa jarra, esse copo aqui, e alguém só vê um copo branco, mas você que estuda sabe de que ele é composto. Tem curso para fazer magia? Tem curso de magia à torta e à direita, né? Então eu sou leigo, eu só vejo esse copo, ele é feito de barro, de argila. Mas se eu for estudar um pouquinho como que é feita a argila, quais as polaridades, quais as potências, em que situações, em que temperatura, como é que ela se condensa, isso é magia. Você entender os pormenores das situações. Isso ocorre em tudo. Né? A magia está na vida cotidiana de todos nós, por mais que negamos isso. Né? É o acordar, o levantar, fazer uma comida é magia. É uma alquimia, saber dosar. A magia, se eu for falar uma palavra, o que é magia na vida cotidiana é a dosagem da vida. Você dosa tudo a seu ponto. Senão, ou perde demais, ou tem de menos. É o equilíbrio. Muito bom. E quando a gente vai para o lado dessa magia negativa, o que acontece? Qual que é o comprometimento, por exemplo? Porque eu tenho uma visão muito particular disso. Eu acho que tanto existe a intencional, quando a pessoa procura querendo fazer um mal específico a uma pessoa específica, como quando na inocência ela acaba fazendo um acordo às vezes, e isso é uma coisa importante a gente alertar, porque às vezes a pessoa chega lá em algum local para atendimento e fala, porque meu chefe é ruim comigo, porque não sei o que lá, a situação às vezes não é bem daquele jeito e acaba se comprometendo num processo magístico aí. Então qual é a consequência disso para a pessoa que procura essa magia? Porque às vezes o desconhecido, né? Sim. E o inocente acaba se envolto ali na situação. E pode até comparar uma comparação um pouco desavantajada, mas com o suicídio, né? Que as pessoas quando falam assim, o cara morreu de suicídio, aí pensa que ele deu um tiro, pulou da ponte e foi atropelado. Não é só isso. Existe o suicídio induzido. Alguém manipula, você se envolve em certas determinadas situações que você é induzido a cometer esse crime contra si mesmo. Então tem diversas... E assim é a magia.
né? Às vezes você chega num terreiro ou numa casa espírita, enfim, aí eu quero fazer um trabalho de magia negra. Aí, que é o termo que não é tão utilizado, né? Que inclusive está bem abordado nesse livro nosso, que traz essa abertura sobre o que é magia negra, né? Que é, na verdade, uma porta do obsessor. Então, quando você chega num local para fazer um trabalho de magia negra, ou qualquer trabalho de cunho negativo, você não vai utilizar os guardiões, espírito de luz, vai trabalhar com seres negativados. Assim como no mundo encarnado, a gente tem uma mania de falar que obsessor é desencarnado. Não, obsessor é desencarnado, mas também existem obsessores encarnados entre nós aqui. É normal. Existem essas afinidades entre obsessores que são encarnados por encarnados. Inclusive, existem obsessores encarnados que obsidiam espíritos que já desencarnaram. Que interessante. Entendeu? Sabia disso? Isso é muito interessante. E é muito comum que ocorra, principalmente entre famílias, pessoal do mesmo ciclo familiar ou relacionamentos amorosos. Mas voltando cá, então a pessoa chega lá no desespero e às vezes não conhece, não entende, não consegue entender, assimilar as implicações que isso traz para a sua vida. Você trabalhar, ou pedir, ou participar de um trabalho desse cunho, você está dando permissão para que seres sombrios, seres temporalmente perturbados, perdidos na vida, tem acesso à sua vida, tem acesso à sua consciência e começa a tornar a sua vida um caos e se alimenta dessa energia. E quando a sua energia começa a fragilizar, começa a se alimentar dos que estão ligados a você. Então, um exemplo, eu cheguei lá na Mônica e pedi: Mônica, eu quero fazer um trabalho de amarração amorosa para fulano. Ela vai estar contaminada porque ela está abrindo porta de uns seres negativados para fazer executar esse trabalho, mesmo que dê nome de Exu, Pombogira, que não é, mas a pessoa tem que acreditar. Já pensou, tu chegar lá e falar: eu quero fazer um trabalho, qual é a entidade maligna que vai fazer a amarração para mim? Não, vai ser o Quiumba, o Mago Negro das Trevas. Eu não vou, porque por mais que eu sou mal, peço maldade, eu tenho medo. É isso. Então falei: Exu, tá tudo certo. Zé Pilintra, tá tudo certo. É a Pombogira, então, tá ótimo. A pessoa, ela se ilude e me ilude. E o Mago Negro usa nós dois nessa nossa ilusão e toma conta da nossa corrente. Então, abriu a porta. Para fechar é difícil, porque uma vez fechado começa uma obrigaçãozinha simples, uma entrega na encruzilhada, depois uma cachaça ali, um galo morto ali, de repente começa a pedir mais, você se endivida, você começa a se afastar de tudo, entra a depressão e as pessoas pensam que a depressão leva ao suicídio, o suicídio acabou. Pelo contrário, começa tudo ali. Então é um problema seríssimo que nós estamos vendo hoje. A falta de amor próprio leva a essa situação a viver por engano. As propagandas fáceis, né? Bem que eu trago seu amor de volta em 7 dias, a pessoa vai. Infelizmente é assim que funciona. E o pior de tudo isso, que associa a nossa religiosidade, que de nada tem a ver com isso. Isso é muito triste mesmo, né? Então, vamos deixar claro que isso é o exemplo de magia, né? Isso é o exemplo de magia manipulada para a negatividade. Agora você chega num terreiro todo desequilibrado, pensando em coisas negativas, todo fora do eixo. Aí o guia chega lá, te alimenta com passo, com defumação, com banho de descarrego, com palavras bacanas, te orientando. Aí manipula determinados elementos e você começa ali a se blindar, a fechar seu campo áurico, tirar aquela densidade. E você usa a magia então para salvar, que é a magia sadia. Então você usa a magia para fazer a cura, que é o que nossos antepassados faziam, os famosos que deram o nome de bruxas, né? Para justificar isso. Então a ciência, junto com a espiritualidade ancestral, curava as pessoas. Isso sem nome de Deus. A magia como um trabalho de cura. A gente pode... Aí o pensamento da época, que tudo que curava tinha que vir de Deus, então ela é um herege. Vamos matar, vamos queimar, porque é o diabo. Então isso que acontecia. E a magia passou a ter significado negativo por esse pensamento de que quem fazia por conta própria era a indução do diabo. O pai falou uma coisa importante, que é sobre os trabalhos nas encruzilhadas. Não sei, Mônica, se já te questionaram, né? Mas a Umbanda faz trabalho nas encruzilhadas? Ou o que significa esse trabalho? Isso é magia? Magia, não só na encruzilhada, mas no cemitério, nas igrejas, no encontro de rua, onde tem encontro, ponto de vibração. A encruzilhada é começo e fim, então a magia potencializada. Então toda vez que você faz um trabalho, um simples trabalho feito numa encruzilhada, já tem mais força. Porque é onde... Nesse livro fala muito, acho que eu falei aí nas encruzilhadas de Exu, fala justamente sobre a potencialidade dessas energias manipuladas pelas forças da magia, do entendimento, do conhecimento, dentro da encruzilhada, que ela potencializa as forças. É um local onde são feitos acordos,
onde são feitos encontros, desencontros, onde o caminho toca com o outro, onde eles se anulam e se reiniciam. Então é um processo. Então quando você estuda a magia, você sabe que a polaridade, o ponto natural tem poder. Então você vai e respeita esse poder tanto que você vai executar determinados trabalhos, determinados pedidos ou oferendas nesses locais onde a força é maior. Porque há uma regência energética onde a manipulação se torna mais fácil. Isso vale para o cemitério também? Também, para o cemitério. Por pensar, cemitério é coisa errada. Não é coisa errada. Tudo é errado para quem é errado. Não tem local certo para quem é errado. Então a magia do cemitério existe também. Você pode ir lá pedir para as pessoas. Tanto é que é comum nas casas de umbanda mais tradicional, no dia de finados, ir tomar um banho de pipoca no cemitério. Porque além de lavar o seu próprio campo alto, tem a intenção de lavar o campo alto dos seus antepassados ou dos seus ancestrais que morreram ali, que foram sepultados ali. Então lavar a sepultura do campo pipoca é uma forma de dar clareza e encaminhar para o campo da espiritualidade. Se aquele irmão talvez esteja passando por dificuldade, se libertar, porque a pipoca tem manipulada com a essência da magia do Pai Obaloaê, Chapanã, Molu, Nanã, Iroko, são os orixás voltados para esse campo de vida e morte, né? Passagem, vida espiritual e vida física. A pipoca tem a ver com o renascimento. Você coloca esse elemento dentro de um elemento, mistura com uma bebida qualquer, que é um azeite, um óleo, que tem a condição de conduzir. Então a pipoca ela se transforma pelo aquecimento. Então é a mesma coisa, a alma que ela agora está imersa, a crua, rígida, ela se transforma em uma leveza e começa a galgar novos caminhos. Então a magia tem a ver com isso. Toda vez que você pede algo, que você executa algo, você está vendo a magia. E a Umbanda, do começo ao fim, ela é mágica. Então temos o bruxo, né? E o bruxo é aquele que cria, alquímico, que cria fórmula, trabalha incessantemente para a melhoria da vida das pessoas, de outras pessoas, e cria fórmulas excepcionais no decorrer da história, né? E tem os bruxos que pegam os feiticeiros que pegam essa fórmula criada e executam para o seu dia a dia, porque às vezes não tem tempo, às vezes não tem a capacidade, às vezes não tem um momento, então utiliza essa energia. Então tem tudo isso. A Umbanda ela é mágica no sentido de magística, né? Não de mágico de si, o tempo todo, né? Legal. E assim, eu vou colocar uma questão aqui bem polêmica. Vamos dizer assim que... Porque as pessoas têm muito mau entendimento do que seria algo de uma magia negativa ou não, e às vezes elas não entendem direito esse contexto. A gente sabe que dentro da Umbanda, tudo que vai cercear, tirar o livre-arbítrio, né, de outro, ele é algo já visto como negativo. Vamos dizer que eu tenho meu relacionamento já de anos, tal, e eu senti que esse relacionamento deu uma esfriada, que não tá legal, senti que meu parceiro tá começando a se afastar e tal. Eu posso ir ao terreiro pedir para reaproximar ele de mim? Pode, mas com finalidades positivas, com elementos positivos, porque aí é uma questão, pode ser energia, pode ser um afastamento pessoal, pode ser um desequilíbrio emocional, pode ser qualquer outra carga energética que os dois estejam envoltos. Então ir para o terreiro para fazer uma limpeza alta, pedir um passe de libertação, um clareamento do pensamento ou da harmonia, que utiliza apenas elementos saudáveis, com pensamento saudável, sem condicionar, aí é uma coisa. Mas você não, vem aqui amarrar meu marido, isso não existe dentro da Umbanda. Agora, destampar, talvez clarear, e às vezes você, quando faz isso, você descobre que a não é nem a pessoa que está se afastando, é você. Aí você se descobre, você se reorganiza. Isso aí faz em qualquer religião. Você vai para a igreja no domingo para quê? Para a missa ou para o culto. Para se reorganizar durante a semana. Você passou desequilibrado, sei lá, você pega no culto, você pega um passo, você pega uma defumação, você faz tudo aquilo. Então você se reorganiza a sua vida. Fala que é reencontrar com Deus, mas na verdade reencontrar com Deus é reencontrar com você mesmo. Si mesmo. Então você se reorganiza, se reequilibra. E o que é isso? Magia. Porque acender uma vela, Pai Jesus. Acender uma vela é magia. Claro que é magia. Por quê? A vela é um instrumento, é uma parafina. É um extrato de petróleo com barbante. É só isso que ela é. Mas na hora que você acende ela, você bota a coisa mais importante, que é a magia. A sua intenção. Que é a intenção, que é o pensamento. Então você utiliza elemento do petróleo refinado com aquele barbante que também já foi uma planta, ou já foi um pedaço de pau ali que virou, um algodão que virou aquele barbante. Você une essas duas essências naturais com o seu poder de crença, de fé. Você imanta um poder, adiciona ali uma chama, que é a libertadora que conduz o caminho. Então você está fazendo uma magia. Quando você acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida, para São Jorge, para o Anjo da Guarda, você está fazendo magia.
Só não vê isso quem é cego ou se finge de ser cego por questões preconceituais e pessoais. Então, a magia está na nossa vida, Tá na mesmo essência. em momentos que a gente acha que ela nem imagina. Que você, na verdade, a vida, a magia está em nós o tempo todo. Não se separa de nós, é inerente. Uma prece eu posso Uma considerar prece. como uma magia, que é Sim. manipular uma energia? Porque uma prece, geralmente, a prece vem de pedir. Eu vou pedir pelo Ricardo que está ali do outro lado. Ele está enfermo, então eu vou pedir. Então eu vou fazer o quê? Uma manipulação, uma transformação do campo áurico dele para que ele possa ter cura. Então eu estou manipulando energia a partir do meu pensamento, da minha fé, da minha crença, para que ele possa receber lá. E se não for magia, é o quê? Tudo é magia. Ao acender a vela, por exemplo, ao tomar o chá, quem toma o chá das 5 para se acalmar é o quê? Camomila ali, o chazinho. É a erva natural, você pega a erva do campo natural, uma planta natural que tem um poder de acalmar, de neutralizar suas potências de raiva, de rancor e tudo isso. Então você manipula com a infusão. Aquele momento de infusão ali é a magia acontecendo feita. O poder da infusão, onde a água sobe e desce novamente. É uma alquimia, então toda é uma ciência. A alquimia é uma ciência bem elaborada, então você está fazendo magia. E você está tomando aquele chá com uma intenção, eu vou fazer porque eu vou melhorar disso aqui, vou curar disso aqui, vou tentar parar isso aqui. Isso é magia. A Mônica foi polêmica e agora é minha vez. Né? Tudo isso é magia. Polêmicas é a gente tem. Claro. Sendo polêmico, que é um despacho. Qual é a função desse despacho na Umbanda? Tem finalidades. Despacho ele é uma herança do culto ancestral africano, que geralmente você encontra em enfermidade ou em meio a alguma situação muito complicada, e você, ao invés de fazer uma promessa, você faz um acordo, né, com a espiritualidade que você acredita. Então você fala, olha, eu vou oferendar aqui tais coisas, que eu sei que o elemento que vai me conduzir a esse, que a entidade vai receber esse elemento, vai quintenciar, potencializar, e eu vou receber isso. Então eu recebi aquela energia, tirou de mim aquela densidade, aquele mal que estava em mim, e foi transportada para aqueles elementos que ela oferenda. Então eu vou fazer o despacho dela. Eu vou tirar, é como se eu pegasse o teu mal, jogasse nessa caneca aqui e depois eu despachasse ele para ele não voltar. Peço para alguém levar, de preferência numa encruzilhada. Sim, encruzilhada, porque tem um poder, como eu falei antes. Então o despacho tem esse sentido de despachar aquilo que está me fazendo mal. Então eu vou diretamente num ponto vibracional, vou fazer um despacho lá na cachoeira, porque eu estou precisando de me libertar, limpar, abrir meus caminhos financeiros, por exemplo. Então eu vou na cachoeira, eu levo um champanhe, eu levo rosa, eu levo qualquer coisa, fazer um despacho, tirar aquela ziquezila que o povo chama, né? Que está em mim, aquilo que está travando, está me permitindo crescer. Isso é uma magia de despacho, de tirar de mim aquilo que eu não quero. Porque você adiciona aí os elementos naturais, você adiciona os pontos da natureza, você adiciona o seu querer, que é a sua força, a sua intenção, ainda a magia do guia espiritual que manipula esses elementos para ti, e você recebe essa condição. Tomar um banho de cachoeira é uma magia. Você pular as ondinhas no final do ano, isso é magia. Aí eu tava aqui com a cabeça os intolerantes, macumbeiro, a praia tá cheio de macumbeiro no dia 2 de fevereiro, que é Iemanjá. Mas vai lá pular 7 ondinhas. Todo mundo é. O que é pular 7 ondinhas? Você pular 7 caminhos, os 7 sentidos da sua vida, que as 7 essências divinas que habitam em nós seja reequilibrado e renovado para que o ano seja positivo. Então ali é uma magia. Você está utilizando a força da natureza, que é o campo natural, que é o mar, as ondas como movimento e condução, né? E a tua fé, a tua essência. E o sal também. E o sal, porque o sal é neutralizador. O sal tira aquela densidade e nos purifica. O sal é elemento de purificação. E a água de condução. Então une isso tudo, condução. E ainda com um período onde E com um período que é propício, porque tudo aquela data é específica, porque cria um campo energético. Que é como se nós criássemos uma esfera, proteção, né? Naquele dia, porque todo mundo vibra daquilo. Então, é igual hoje, nós estamos vivendo no tempo da quaresma, então todo mundo tem um certo lado, quem é mais cristão. Tá todo mundo com medo. Um preceito, porque todo mundo está vibrando naquela mesma esfera, e aquela esfera acaba tendo uma densidade. Então a esfera de Iemanjá é mais purificadora, então todo mundo vê, vou lá pular um dia, porque então o pensamento de um outro essa pureza, E a magia coletiva ela tem mais poder do que individual, às vezes. E às vezes também não, depende da situação que vai fazer. Não, eu falei que minha cabeça estava aqui a mil, porque essa semana, e olha aí entra até na magia coletiva, pra vocês entenderem como o negócio é grandioso. Eu estava lendo sobre um grupo de médicos japoneses, 3 médicos japoneses,
eles tratando um paciente com um tumor. E eles ficavam ao mesmo tempo entoando como se fosse um mantra de já está curado, e ficava passando para eles ali a imagem do tumor diminuindo. Como se fosse uma intenção. Exatamente, uma intenção. O paciente foi curado. Isso também é uma magia. Isso é magia comprovado. Tem um escritor brasileiro, bem espírita famoso, Sebastião Camargo. Ele trata justamente disso, do poder da consciência. Então ele trata e cura pessoas nos seus encontros com esse pensamento forma pensamento. Isso é a forma pensamento de intuição. Então tanto é que tem um livro lá, acho que é o livro dele, que eu não me engano, que eu consegui dele, é do Homem ao Átomo, né? Acho que é isso. Então ele cria a forma pensamento, então que tudo é criado por nosso pensamento. E a cura também vem muito disso. Então ele vai lá no campo biológico, onde a doença cria a raiz, que é no campo da espiritualidade, e mentaliza um pensamento formado de cura. Então vai com esse mantra, com essa intencionalidade, com diversas vezes, diversos passos, vai criando esse processo de cura, que nada mais é magia. É uma magia curativa. Aí eu vou deixar uma reflexão para todo mundo aqui, gente. Por que em vez, quando a gente às vezes quer... Tem uma pessoa que nos incomoda, aquele vizinho que você sabe, que tem, sei lá, o cachorro barulhento, ou não sei o quê. Aí junta eu e a Fernanda pra falar do vizinho, porque o vizinho é insuportável, o vizinho é barulhento, o vizinho é não sei o quê. Por que em vez de fazer isso, que seria uma magia negativa, porque a gente tá criando uma egrégora emanando uma energia. Exatamente. Por que a gente, em vez disso, não se junta e não diz, nossa, os cachorros dele, eles são silenciosos e tal, o vizinho não incomoda, não seria algo positivo? A gente poderia mudar isso através dessa nossa emanação energética? Provavelmente mudaria também, né? Porque tem as condições, né? Mas tem também as condições de comportamento do ambiente, né? Por isso que às vezes nós, enquanto falamos da aula passada, sobre o podcast passado, sobre a macumba, né? O macumbeiro, eu vou pra macumba. O macumbeiro de verdade, ele toma um banho de descarrego pelo menos uma vez ao mês, e faz uma purificação na sua casa pelo menos uma vez ao mês, que é a queima de defumação. O que é aquela defumação? Que tem na igreja católica, que tem na igreja evangélica, que tem no terreiro de macumba. Tudo isso é magia. O que é aquela queima, aquela defumação? É magia. Você pega elementos, plantas específicas, que tem um poder curativo específico, que tem enzimas específicas, que junta com outras, feita a queima no carvão, ela vai criar uma potência intrafísica. Vai fazer uma limpeza. Aquela defumação é intrafísica, ela dentro do nosso campo espiritual, perispiritual, limpa o nosso campo áureo e ainda dentro dos nossos poros, purificando o nosso campo biológico orgânico. Por isso, pai, que uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa o trabalho das giras é a defumação. A defumação, que é para tirar os miasmas. A igreja católica também passa. Sim, o turíbulo, né? Sim, exatamente. Muito o turíbulo. Então, os indígenas fazem a fogueira e queima a erva para defumar a mata inteira. Então, todos nós temos a capacidade de fazer magia. Todos. A magia é nata do ser humano. Não preciso ir para o terreiro para aprender a fazer magia. Não, claro que você precisa ter instrução para isso. Que às vezes você não entende ou não compreende se você for muito leigo, mas você faz magia no seu dia a dia, né? Mas se você tem instrução, conhecimento, você aprimora. E você abre outros ganchos também, mais profundos, que às vezes você pode... eu sei fazer magia, mas fica muito raso. E a magia, você quer ver um movimento, quer ver fogo saindo de uma pedra, isso não ocorre dessa natureza. Primeiro, você precisa ter esse conhecimento. E às vezes você se pede que magia você ir, né? Para Aleister Crowley ali, para ir na magia salomânica, Cipriano. Sim, ter o seu caldeirão em casa, vestir seu chapéu pontiagudo e tal. Aquilo é um ritual. Aí, esses instrumentos são instrumentos de trabalho e a vestimenta são ritualísticos. Tem que tudo na nossa vida tem rituais. Sim. A ritualística faz parte. Então, quando você se veste com uma túnica de bruxo, por exemplo, bota um chapéu específico, utiliza alguns elementos específicos que já foi consagrado, sacralizado para aquela função, é claro que você agrega poder à sua magia. Você agrega, porque naquele momento você deixa de ser a Fernanda e passa a ser a Fernanda mágica. Está trabalhando no campo mágico com uma finalidade. Então você cria outro entendimento e até o pensamento modifica. Então você cria, e é como se fosse ganchos. Você cria ganchos, gatilho para aprimorar o teu campo mágico. Isso ocorre dentro do terreiro todos os dias, quando o guia que está incorporado pede um cigarro, por exemplo, um charuto, um cachimbo, ou então apenas uma essência de sândalo para queimar, e manipula aquele elemento. Qual é a função, pai? Porque muitos perguntam pra gente. Na Umbanda usa cigarro, usa cachimbo, usa charuto. A mesma questão, nós, os irmãos que comungam a fé católica, comungam da Eucaristia. A Eucaristia é uma hóstia feita de trigo.
É só uma horta feita de trigo, é só um pão. Mas ela, a partir que ela é sacralizada, que ela tem uma intenção poderosa, que ela se transforma em corpo de Cristo, aí ela é algo mágico. Ela cura, ela liberta e ela comunga. A comunhão nada mais é de você comer, se alimentar e fazer parte do corpo e sangue de Cristo. O vinho da Eucaristia é a mesma coisa, ele só é um vinho, é saído da mesma fruta do vinho que os alcoólatras bebem no meio do bar, mas ele tem uma diferença, ele é sacralizado. E esse poder mágico, essa água benta, nada é só uma água, mas ela se torna benta pela sacralização. É a magia que é o culto, que é feita dentro dos rituais. Então isso tem um ritual. Tem um fundamento, então tudo é mágico. Usar, então quando você usa a água benta na igreja, chega lá, está sempre lá a água benta à disposição. Você pega e fala assim, aquilo ali você está se benzendo, você está se curando, você está se protegendo com a magia da espiritualidade divina que vem para mim do Espírito Santo. A mesma coisa você vai no dia da festa, né? Da festa mais famosa do evangélico convencional, que é a festa do pão e vinho. Você se alimenta com pão, com vinho, toda a congregação. Ali ele é trabalhado anteriormente, feito uma magia espiritual, que é um dia que você se purifica. Isso é magia. Agora só é magia ruim quando é dentro do terreiro de Umbanda, que aí vem o olhar do preconceito. É como o óleo de unção. O óleo de unção. Não somos só nós da Umbanda que utilizamos. O óleo de unção veio do cristianismo, veio do catolicismo para dentro da Umbanda. Se utiliza o óleo de unção para proteger o fiel, né? Assim como usa a cinza na quarta-feira de cinza para fazer o cruzamento, é proteger o fiel das influências negativas no tempo da quaresma. O óleo de unção tem a mesma finalidade, proteger o filho de santo, o filho de axé ou o filho católico das influências do também obsessor. É uma magia? É magia. Porque o óleo é o extrato de algum elemento vegetal que, manipulado, ele é aquecido, ele é resfriado, ele é preparado com diversas finalidades, depois ele é sacralizado com poder mágico. Quando eu falo sacralizar, é você dar potência espiritual e sacra ao elemento, porque senão ele só é um óleo. Então você dá um poder magístico a ele, você dá um poder de força, de poder àquele elemento. Aí se torna mágico, pelas nossas condições. E essas magias, agora muito polêmico, gente, polêmico. E essas magias onde há evocação, vamos dizer, de linhas especiais ou de outros magos, bruxos. Sim, aí a gente já adentra em outros caminhos, né, de magia um pouco mais violenta, digamos assim. Que existe a questão da invocação e da evocação, que são duas coisas distintas. A invocação é o que a gente faz todos os dias. Eu invoco o poder de Deus sobre a minha vida. Eu invoco a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu invoco Jesus Cristo. Eu invoco meus orixás. Eu invoco a força daquelas entidades para que ele chegue até mim. Agora, a evocação, eu invoco a personalidade, o ser em específico para dentro de mim. Caindo já nos campos das bruxarias, nós falamos bruxarias não sadias, que o diabo utiliza sacrifícios ou rituais de iniciações e faz um processo todo complicado e bem amplo, que não dá para falar num podcast sobre essas questões, que é muito complexo e particular, que cada grupo, cada clã, cada jeito, cada pessoa encontra um caminho para fazer, porque a magia não existe um caminho reto como essa tintura dessa mesa aqui. A magia é de acordo com cada um. Aquilo que não serve para você, que não tem força nenhuma para você, talvez seja a coisa mais importante para mim, porque é o meu gancho, o meu gatilho de magia. E aí o que acontece? Aí eu invoco, por exemplo, seres. Vamos para a Goetia, por exemplo, que é uma das mais conhecidas. A Goetia nós temos, por exemplo, 72 seres, que são chamados 72 Daimons, 72 espíritos da sabedoria, que são seres que nunca vivenciaram nem nessa galáxia nossa aqui, no sistema solar nosso aqui como matéria, porque são seres conscienciais de outras dimensões. Então eles foram invocados para trazer a sabedoria, são invocados para trazer rituais. Aí a pessoa precisa dominar sobre runas, sobre pontos riscados, sobre mandalas mágicas, entender e compreender toda essa gama de potência que são envoltos, para que eu possa fazer um canal, uma ligação entre dois mundos, duas dimensões, e invocar aquele ser até a minha presença e exigir, pedir, ordenar. Essa é a diferença de invocar. A Umbanda trabalha muito com ponto riscado. Ponto riscado. O ponto riscado é uma a gente trabalha na lei da Pemba, né? Que é uma mandala sagrada, que é uma identificação daqueles trabalhadores espirituais, como se fosse o CPF do guia. Então, quando você chega e o guia traça um ponto riscado, que são aquelas mandalas mágicas que tem dentro dos pontos de qualquer natureza, ali é uma identificação, falando quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu estou vindo e para quê.
Então aí eu preciso fazer um estudo de interpretação daqueles pontos riscados. Chama de ponto riscado, que foi o nome dado no princípio da nossa criação da Umbanda, porque eles não tinham muito conhecimento sobre a magia oculta. Então, na verdade, todos os pontos riscados são mandalas mágicas, são pontos, são runas de poder. De todas as culturas ancestrais e mais velhas, né? Os incas já utilizavam isso para marcar territórios, os nórdicos para marcar guerra, para identificar pessoas de gerações, mulheres e tudo mais. Então, a magia, essas runas são antigas, assim como a humanidade é antiga. Todas a humanidade trouxeram essas formas de se manifestar, de se conectar com a natureza e com os ocultos a partir de ligações de runas, de poder, de potências mágicas, que são portais, na verdade, que eu acho que ele já dá um tema pra gente conversar muito. Muito bom. Esse assunto é muito amplo, bom, muito vasto. E também não tem fim, né, gente? Magia e a gente está aqui tentando rabiscar no raso para não se aprofundar, para não, né? Porque é complexo falar sobre isso, porque às vezes não cai bem no entendimento das pessoas. Sim. E às vezes, como eu me relaciono com a magia, é completamente diferente de como a Mônica se relaciona. E entra um atrito ali, não, mas ele tá errado, não, ela tá certa. São condições pessoais, cada um tem o seu jeito. Tanto é que você é dentro de um clã de magia, você se desenvolve individualmente, você não é conduzido numa manada. Cada um tem seu ponto, tem seu jeito, tem sua forma de ser. E a Umbanda não é diferente. Tudo dentro da religiosidade de Umbanda, praticamos a magia o tempo todo. Muito bom. Muito obrigada, Caio. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Esse podcast de polêmica, né? E pessoal, até a próxima. Até a próxima, gente. Axé. Vamos praticar magia, que é bom. Axé.